A Polícia Civil dá início aos depoimentos e começa a ouvir testemunhas da tragédia que matou no mínimo 6 pessoas na GO 010. O acidente aconteceu na manhã da última sexta-feira, no quilômetro 148 da rodovia estadual GO 010, na zona rural de Lusiânia, em torno do Distrito Federal. A batida envolveu uma carreta que transportava areia, um ônibus e um Jeep Compass. De acordo com a dinâmica preliminar apurada pela Polícia Civil, a carreta via no sentido Vianópolis-Lusiânia, quando perdeu o controle da direção, tombou e invadiu a pista contrária, atingindo então o ônibus e o carro que viam no sentido oposto. Agora a investigação tenta entender como o caminhão perdeu o controle. A principal hipótese que a gente trabalha nesse momento, né, é em questão de probabilidade. Volto a dizer, a gente não pode afirmar categoricamente nada, mas também não pode descartar. Mas em questão de probabilidade, parece que há uma responsabilidade por parte do motorista do caminhão. Por quê? Porque as imagens e todos os demais elementos de informação apontam no sentido de que o caminhão invadiu a pista, onde vinha um ônibus, né, e onde vinha o Jeep Compass, e tombou e deu causa ao acidente. Mas assim, como eu te falei, o que efetivamente levou, né, ao acidente, a toda essa tragédia, quem é o responsável por tudo isso, a gente não pode afirmar nesse momento. No caminhão estava o motorista Rodrigo Fernandes dos Santos, de 30 anos, e Anderson Oliveira da Silva, de 47 anos, que morreram ainda no local. No ônibus, que tinha saído da rodoviária de Taguatinga com destino a Uberlândia, em Minas Gerais, estavam 45 pessoas. Entre as vítimas estão uma criança de 1 ano e 5 meses, uma mulher de 57 anos e 2 idosas, de 73 e 74 anos. Outros 2 passageiros do ônibus morreram depois de serem socorridos. A polícia ainda trabalha para confirmar a identidade das vítimas. Foram várias forças de segurança pública que estiveram presentes no local. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, várias unidades de socorro, SAMU. E justamente pela grande complexidade dessa tragédia, desse acidente, e pelo fato de várias vítimas terem sido encaminhadas para diversos hospitais diferentes, né, em 4 cidades diferentes. Então, justamente pela grande complexidade, é natural que ocorra esse desencontro de informações. Num primeiro momento, quando as equipes de perícia estavam no local, foram repassados 5 óbitos confirmados. Posteriormente, nós recebemos informações, né, por meio dos veículos de imprensa, de que teriam sido 7 óbitos confirmados, né, e depois 8 óbitos confirmados. Então, justamente pela grande complexidade do caso, é que a gente pede a colaboração da imprensa e de todos os familiares das vítimas e das vítimas sobreviventes que estão em condições de comparecer até a delegacia para que a gente possa compilar e organizar todas as informações. Também estava envolvido no acidente um Jeep Compass, que transportava 3 pessoas. Todos se encontram bem e sem risco de vida. Dezenas de feridos ainda se encontram em hospitais de Lusiânia, Anápolis e Goiânia. A polícia agora deve iniciar o processo de depoimento dos motoristas do ônibus e do carro, além dos passageiros que sobreviveram. Os elementos de informação que chegaram para a gente apontam no sentido de que o caminhão ele tombou e ele invadiu a pista onde via um ônibus e colidiu com o ônibus e o Jeep Compass também. Ou seja, esses elementos apontam no sentido de uma possível, talvez até provável, responsabilidade do motorista do caminhão. Só que a gente não pode afirmar categoricamente 100% nada e também a gente não pode descartar nada. A gente precisa aguardar a conclusão do laudo pericial, a gente precisa ouvir as pessoas que estavam no local e que sobreviveram a essa tragédia. A gente precisa coletar todos os elementos de informação, todos os dados e compilar isso para a gente poder afirmar o que de fato aconteceu. Num primeiro momento, a gente prefere agendar, né, essas oitivas para
poder, com calma, formalizar. São muitas pessoas para serem ouvidas e algumas delas estão em condições de serem ouvidas e outras ainda não. Então, por enquanto, a gente está procedendo com muita cautela, justamente até para respeitar, né, a situação individual ali de cada um.